Olá pessoal, vamos hoje dar início a uma matéria, um conteúdo extremamente importante para a nossa disciplina de Direito Constitucional 2. Vai ser a primeira aula no formato gravado que a gente vai fazer aí valendo de verdade, fazendo uma paráfrase aí, e num momento extremamente delicado que nosso Poder Judiciário está vivendo, que tem que dar uma resposta, tanto para o governo, tanto para a sociedade, em relação a todos os problemas jurídicos, problemas constitucionais, que estão assombrando, além dos problemas de saúde que envolvem essa nossa tal de pandemia, certo? Então hoje, nosso objetivo é fazer uma introdução ao controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Vamos ver as origens, o que é isso, que bicho é esse, Eu tenho certeza que todo mundo já sabe um pouquinho do que é o controle de constitucionalidade, porque nós falamos lá nas nossas primeiras aulas presenciais da importância e até chegamos um pouco mais adiante e falar, para que serve esse controle de constitucionalidade, Então a primeira coisa que a gente tem que ver, eu deixei alguma coisa rabiscada aqui no quadro, é só para não perder um pouquinho o rumo aqui, mas nós temos que falar primeiro do que é a Constituição, para que serve a Constituição, A Constituição tem o óbvio objetivo, de controlar, de organizar o Estado, mas organizar também os cidadãos, organizar, ditar os direitos e deveres de cada um, como lá previsto no artigo 5º da Constituição, previsto no artigo 7º da Constituição, também como ordenar como que as finanças vão ser resolvidas no país, como que o sistema tributário vai ser resolvido no país, quais as competências para legislar, quem tem competência para legislar sobre trânsito, quem tem competência para legislar sobre meio ambiente, quem tem competência para legislar sobre saúde, educação, enfim. É o texto constitucional que estabelece todo esse regramento para que o Estado subsista, para que a sociedade subsista de forma organizada, Então, a gente pensa assim, mas a Constituição sempre existiu, Onde começou essa brincadeira? Quem foi que escreveu a primeira Constituição? Gente, a origem do constitucionalismo está nos Estados Unidos, Então, muita gente fala, os Estados Unidos é uma grande potência, é a maior potência do mundo, mas como que ela é a maior potência do mundo? Eu tenho como uma das respostas essa aqui. A origem da Constituição é americana. A Constituição americana lá de 1787, que é a primeira e única Constituição escrita no mundo, foi a primeira Constituição escrita e influenciou o mundo inteiro. Após a Constituição americana é que veio a Revolução Francesa de 1789, outros movimentos constitucionais no mundo, até chegar à Constituição Portuguesa de 1822, tivemos a primeira Constituição Brasileira de 1824 e a Constituição Republicana de 1891, que foi quase que uma cópia da Constituição norte-americana. Então, a origem do constitucionalismo no mundo se volta para a América do Norte, para os Estados Unidos. Vem cá, mas como que isso aconteceu? Os Estados Unidos simplesmente inventaram o constitucionalismo? Não. Eles tiveram a influência óbvia da Inglaterra, pois eles eram uma colônia inglesa. Os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses, eram 13 colônias que após a independência se tornaram a nação, os Estados Unidos da América, com a independência, logo em seguida com a Constituição de 1787, se tornou um país com 13 estados de forma inicial e depois foram comprando, agregando outros territórios para se tornar essa grande nação. Certo? História de Constituição Brasileira, vocês viram lá com o professor Ana de Constitucional 1.
Qual a história do constitucionalismo brasileiro? Nós temos uma influência maior na Constituição americana, do federalismo americano, do que a própria Constituição portuguesa. Muitos autores falam que o constitucionalismo em Portugal nasceu quase que ao mesmo tempo do constitucionalismo no Brasil. Então, a maioria dos autores remete, a influência do constitucionalismo brasileiro ao constitucionalismo norte-americano, certo? Mas nós vamos falar, como já conversamos, sobre controle de constitucionalidade. A gente tem que saber o que é isso, controle de constitucionalidade. E por que a origem do controle de constitucionalidade também é nos Estados Unidos? Isso é para todo mundo. A doutrina mundial, a doutrina jurídica, o universo jurídico, certo? Se remete aos Estados Unidos quando se fala do controle constitucional, certo? Então, a origem desse controle constitucional, em inglês, Judicial Review, a gente nos remete aos Estados Unidos num dos primeiros casos da Suprema Corte Americana, que é o famoso caso Marbury versus Madison, que eu pedi que vocês procurassem lá no Google, e existem diversos vídeos lá explicando, muito melhor do que eu, do que se trata esse caso da Suprema Corte Americana. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui para fazer um link da nossa aula. Bom, o John Adams era o presidente dos Estados Unidos, certo? E ele foi para a reeleição. O outro candidato a presidente da República era o Thomas Jefferson. Então, o John Adams era o presidente, e tentou a reeleição contra o candidato Thomas Jefferson. O secretário de Estado, o braço direito do presidente americano na época, do John Adams, era o John Marshall, certo? Importante os nomes, vocês vão saber por que logo em seguida. E o braço direito do Thomas Jefferson era o James Madison, que veio a ser presidente da República depois também, certo? O Thomas Jefferson ganhou a eleição, certo? Ganhou a eleição. E a eleição, desde sempre nos Estados Unidos, foi em novembro. Desde sempre foi no mês de novembro, com a investidura ao cargo no começo do ano seguinte. O que aconteceu aqui? Quando John Adams perdeu a eleição para o Thomas Jefferson, ele resolveu eleger vários juízes, nomear vários juízes federais. Para quê? Para que ele tenha um judiciário forte e na mão dele. Então, ele antes de passar o cargo para o Thomas Jefferson, ele, através de um ato do John Marshall, nomeou vários juízes federais. Juízes federais, que foram chamados, inclusive, dos Midnight Judges, juízes da meia-noite, ou seja, de um dia para o outro se tornaram juízes, certo? Então, o Thomas Jefferson ganhou a eleição, nomeou James Madison como secretário de Estado dele, certo? E esse pessoal, esses juízes aqui que foram nomeados, não tinham sido investidos no cargo ainda, muitos deles não tinham tomado posse. Um dos juízes que não tomou posse foi o tal do William Marbury, certo? O Marbury foi nomeado pelo John Adams, certo? Só que não tomou posse. Então ele foi o quê? Ele foi lá na Suprema Corte dos Estados Unidos e falou: olha, é o seguinte, eu fui nomeado pelo presidente da República, certo? Só que esse outro presidente aqui não quer me dar posse. Quem dava posse à época aos juízes era um ato do secretário de Estado, Por isso que ele entrou com uma ação, o Marbury entrou com uma ação contra o Madison, que era o James Madison, secretário de Estado. Bom, o que aconteceu? Foi para a Suprema Corte, o writ of mandamus, como se fosse um mandado de segurança. Foi para a Suprema Corte. Quem que julgou o caso? O presidente da Suprema Corte. Quem era o presidente da Suprema Corte? John Marshall. Tinha sido nomeado para a Suprema Corte Americana antes do final do mandato do John Adams,
Então essa historinha toda, para vocês situarem por que a ação é Marbury versus Madison. O Marbury foi lá na Suprema Corte e bateu na porta. Olha, Suprema Corte, seguinte, eu fui nomeado para juiz federal pelo John Adams, certo? E quem tem que me dar posse agora é o James Madison, que é o secretário atual, só que ele falou que não vai me dar posse, certo? Está dizendo que a minha nomeação foi nula. Eu quero que você, Suprema Corte, certo, me invista no cargo de juiz. E aí começou o julgamento, certo? Capitaneado pelo John Marshall. O John Marshall, politicamente, obviamente, era contra o Thomas Jefferson. Então, todo mundo esperava que o John Marshall desse a posse, né, para o Marbury como juiz. Está todo mundo esperando, não, está feito, o cara vai botar o Marbury como juiz, certo? Qual foi a decisão do Marshall? O que nós tínhamos naquela época? Naquela época nós tínhamos o chamado o Ato do Judiciário de 1801, Judiciary Act, e nós tínhamos a Constituição anterior, 1787, certo? Esse ato do Judiciário, como se fosse uma lei, uma lei federal americana, dizia o seguinte: olha, você pode impetrar o mandado de segurança diretamente na Suprema Corte. E a Constituição dizia, né, dentre as competências dela, não estavam previstas o mandado de segurança originário, ou seja, não tinha como competência da Suprema Corte julgar mandado de segurança, certo? O John Marshall, na decisão, falou o seguinte: olha, tudo bem, esse camarada tinha direito a ser empossado, porque a nomeação dele não é nula, só porque eu não posso julgar esse mandado de segurança. Por quê? Porque o ato do judiciário, o Judiciary Act, é inconstitucional. O que vale é o que está previsto na Constituição. A Constituição é a lei fundamental. Ela é hierarquicamente superior a qualquer outra lei federal. Com essa decisão, né, o Marbury não conseguiu ser empossado como juiz federal. E essa decisão, né, como os Estados Unidos, né, tem o sistema jurídico da common law, ou seja, fez um precedente, fez jurisprudência que está sendo seguida até os dias de hoje nos Estados Unidos. Né? Ou seja, a decisão da Suprema Corte, ela tem que ser obrigatoriamente seguida pelas demais instâncias inferiores. Então, com essa decisão do John Marshall, que nos parece hoje muito óbvia, né? Mas é óbvio por causa do nosso conhecimento jurídico que a gente já tem e pela aquela história, né, que a gente traz lá desde Hans Kelsen, daquela velha e bondosa pirâmide, né, mostrando a hierarquia da Constituição em relação à legislação infraconstitucional. Mas você imagina se nós nos remetermos aqui ao ano de 1803, quando foi esse caso aqui, se não falha a minha memória. Bom, gente, toquei na questão do Hans Kelsen e a questão da hierarquia, né? Falamos que lá em 1801, 1803 não tínhamos essa visão tão clara em relação à hierarquia, né? Então, vocês me permitem aqui, de novo, desenhar aquela nossa pirâmide, onde a gente coloca a Constituição Federal, né, como lei maior, e a gente coloca a legislação, né, as leis infraconstitucionais, né, na base dessa pirâmide, certo? Aqui fora, acho que comentei uma vez com vocês, nós temos aqui o poder constituinte. Que ele pode ser originário ou ele pode ser derivado, certo? O que é o poder constituinte? Por que ele está fora da pirâmide? Porque é através do poder constituinte que a Constituição é criada. Se não existisse essa criança no lado de fora aqui, nós não existiríamos essa pirâmide. Essa pirâmide só existe porque foi construída por alguém. Quem foi que construiu a pirâmide? O poder constituinte,
certo? Assembleia Nacional Constituinte, Assembleia Constituinte. Então o povo vota, certo? Especialmente para uma Assembleia Constituinte, né? Para uma Casa Legislativa Constituinte, e dá a ela o poder originário de se formar a Constituição. Então quem é o poder constituinte originário? É a Assembleia Constituinte, certo? Que nós tivemos lá em 1988 no Brasil. Quem é o poder constituinte derivado? Deriva de quem? Deriva do originário, derivou da Assembleia Constituinte, derivou da própria Constituição. Lá na nossa Constituição fala que ela pode ser o quê? Pode sofrer o quê? Emendas, né? Emenda constitucional. Né? Fala no artigo 69 seguintes como que se faz uma emenda constitucional, como tem que ser a votação. Então o poder constituinte ele pode ser originário e ele pode ser derivado. Então vamos lá, temos a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, certo? Aí a gente fala, poxa, mas por que você não colocou aqui lei complementar, lei ordinária, medida provisória, decretos? Por que eu não coloquei? Porque não existe hierarquia entre as leis infraconstitucionais, certo? Não existe hierarquia entre uma lei federal e uma lei estadual. No que elas não se conflitarem, eu posso colocar aqui também. Lei municipal. No que não houver conflitos entre essa legislação, não existe hierarquia. Não tem o porquê escrever federal em cima, estadual embaixo, municipal embaixo. Tampouco tem que escrever lei complementar, lei ordinária, medida provisória ou decreto. Então não há hierarquia entre as leis infraconstitucionais. O que há é uma hierarquia entre as leis infraconstitucionais e a própria Constituição. Então, o que o controle de constitucionalidade faz? Ele vai tomar o cuidado, ele vai cuidar se essas crianças aqui obedeceram às ordens dos pais, à ordem da mãe, certo? Se todo mundo fez aqui o que a mãe mandou fazer, se todo mundo aqui seguiu a ordem, se o soldado seguiu a ordem aqui do tenente, se o capitão seguiu a ordem do major, se o major seguiu a ordem do coronel, se o coronel seguiu a ordem do general. Isso é o controle de constitucionalidade. Verificar se essa legislação infraconstitucional está de acordo com a Constituição. Então, o controle de constitucionalidade faz esse controle, né, usando duas vezes a mesma palavra, se a legislação infraconstitucional está de acordo com as regras da Constituição, certo? Princípio, né, da hierarquia, certo? Então, da supremacia da Constituição, né? E as leis também, não vamos esquecer daquele princípio do direito processual constitucional, que é o quê? Do princípio da presunção da legalidade das leis infraconstitucionais. Então, o que o controle de constitucionalidade faz? Ela faz o quê? Tenta verificar se existe algum vício em relação a essa norma infraconstitucional. Esse vício ele pode ser um vício material, como pode ser um vício formal. Vamos lá, vamos fazer um exemplo de controle constitucional bem atual, né? O governador do estado de Santa Catarina emite um decreto dizendo o seguinte: olha, as empresas de Santa Catarina não precisam pagar os impostos federais durante os próximos 90 dias, certo? Alguém vai berrar, alguém vai ficar muito feliz, né? Mas alguém vai berrar, né? Vamos dizer, olha, é inconstitucional. Mas por que é inconstitucional? Por vício formal ou vício material? A Constituição, lá no artigo
22 e seguintes, né, estabelece as competências de cada ente. Né? O artigo 22 da Constituição e os seguintes, 24, 30, estabelece as competências para legislar da União, dos Estados e dos municípios. Competência. Para legislar. Então, pergunto: os estados têm competência para legislar sobre tributo federal, de competência federal? Não, não tem. Se ele não tem competência para isso, ele não pode falar sobre essa matéria. Ele não pode legislar sobre qualquer assunto que seja privativo da União. Por exemplo, o Estado pode legislar sobre telefonia? Não pode, porque lá no artigo 22 da Constituição é competência exclusiva da União. Então, qualquer legislação, certo? Oriunda dos estados ou do município que adentre numa das competências estabelecidas lá no artigo 22 da Constituição, que estabelece as competências privativas, não concorrentes, ou seja, privativas, só a União pode fazer, elas cadecem de vício material, certo? Só quem pode legislar sobre todos aqueles incisos previstos lá no artigo 22 é a União. Se alguém legislar sobre aquele assunto, ele vai ter uma inconstitucionalidade, o quê? Material, certo? Por outro lado, podemos ter um vício formal? Podemos, né? O artigo 59, os artigos, 59 e seguintes da Constituição, falam sobre o que? O processo legislativo, e dizem como que uma lei tem que ser votada, qual é o procedimento para se criar uma norma. Então, por exemplo, faz uma lei complementar, se não tiver votação estabelecida, como o que prevê a Constituição, a forma como ela foi feita está errada. E se a forma que ela está feita foi errada, ela contém um vício formal. Então, o vício formal e o vício material vão levar à inconstitucionalidade da norma. Gente, próxima aula nós vamos ver qual é a forma, qual é o momento que se faz esse controle de constitucionalidade, certo? Até a próxima aula.